na tecnologia do ozônio, o tempo de atividade na seringa, após ter sido gerado, é importante o uso do gás imediatamente, porque dentro de 10 minutos nós temos uma perda de 10% e em 30 minutos uma perda de 50%. Né? Antigamente tinha assim, uma teoria que quando eu tirava o ozônio da máquina, eu teria que colocar numa seringa e essa seringa, se eu deixasse muito tempo, o ozônio deitada perderia. Então, Sanchez e Martinez fizeram um estudo em 2013 dizendo que a posição da seringa não influenciava na degradação ali do gás. E nós já falamos dos aspectos, nos aspectos biológicos, o ozônio, a sua ação é reversível, ou seja, ele se decompõe espontaneamente e tem uma reação rápida, né? Eu falei que é de 5 a 10 minutos. O ozônio ele é 10 vezes mais solúvel na água que o oxigênio. A sua vida média ela depende da temperatura, ou seja, quanto mais frios, mais o ozônio potencializa. Aliás, o frio estabiliza a molécula. Nos efeitos biológicos do ozônio, nós temos aqui, ele vai manter o balanço redox celular, né? Não deixando que suas células entrem no estresse oxidativo. Ele vai estimular a síntese e liberação dos eucaloides. Ele é um germicida de amplo espectro. Ele vai modular o sistema imunológico, vai regular o metabolismo, ele vai incrementar o metabolismo do oxigênio, né? Então, ele é muito importante. E nos fisiológicos, ele vai incrementar a fluidez da membrana, redução da viscosidade do sangue, por isso que o ozônio foi muito importante na Covid. Por quê? Porque os pacientes estavam com dímero D alto, ferritina alta, e o ozônio veio e fluidificou ali. Então, ele vai ter a redução dos níveis de fibrinogênio, né, como consequência, e vai incrementar a carga negativa do nosso sangue. Nós temos essa ideia orientadora aqui, ó, que a ozonioterapia em doses controladas, ela mostra diversos efeitos biológicos, dos quais se alcança através de estimulação de importantes vias metabólicas, envolvendo eventos fisiológicos, biológicos e imunológicos, né? Então, ele atuando aí. Já falamos que o ozônio cria um pequeno e transitório. O ozônio, ele cria um pequeno e transitório estresse oxidativo, um pulso biológico para a célula, repetitivo e gerando ali uma possível resposta terapêutica. Então, os elos ali, depois da reação do ozônio com as ligações duplas de oxigênio, ele vai ter uma melhora considerável no transporte de oxigênio a nível celular, né? Então, a gente vai ter glóbulos vermelhos ali bem. Nós vamos ter glóbulos vermelhos mais oxigenados, nós vamos ter a liberação de eucasaloides, né? E fatores de crescimento. Então, vamos ter as plaquetas bem livres, bem oxigenadas. E também na modulação imunitária, teremos os leucócitos bem fluidificados. E nos LOPs, que são liberados simultaneamente com os ERs, ele tem uma vida média mais curta. Então, ele vai regular todo o endotélio, ele vai ter produções de eritrócitos superdotados, e ele vai estimular as proteínas, as enzimas e estimulando ali os mediadores. Bom, vamos falar um pouquinho de estresse oxidativo, porque o estresse oxidativo é importante nós falarmos, porque tem tudo a ver com a ozonioterapia. Então, o que é o estresse oxidativo? É uma condição biológica em que ocorre desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio, os ERs, e a sua remoção, através dos sistemas enzimáticos ou não enzimáticos, que as removam ou reparem os danos por elas causados. Então, se você não conhece o balanço redox e coloca e o seu paciente está com estresse oxidativo muito alto, e você coloca uma dose muito alta de ozônio, você vai lesar os mecanismos de defesa desse paciente. Então, sempre é recomendado começar com uma dose pequena. Por exemplo, eu vou fazer uma articulação. A articulação eu sei que é 20 microgramas, então eu começo com 15 microgramas. Para primeiro fazer uma boa anamnese nesse paciente e saber se realmente esse paciente pode estar utilizando. Aqui a gente tem os marcadores para medir o estresse oxidativo, são exames que o paciente pode estar fazendo, pode estar utilizando, né, para a gente ver como está o estresse oxidativo desse paciente. Então, a oxidação é algo que ocorre com todo ser humano, mas nós temos que trabalhar
a cada dia para que nós não tenhamos uma oxidação muito grande no nosso organismo, né? Então, com o quê? Com atividade física, com uma boa alimentação, para que os nossos átomos, né, estejam sempre, não se dividam e estejam mais estáveis, né? Então, temos que trabalhar com ter uma vida mais saudável para não termos, né, tanta oxidação. E aonde que os radicais livres são gerados? Na mitocôndria, nas membranas celulares, no citoplasma, nas paredes celulares e no cloroplasto. Um detalhe importante que nós temos que observar é o nosso terreno biológico. Porque o nosso terreno biológico, ele faz parte do nosso organismo. Se eu não tenho um terreno biológico limpo, se eu não tenho um terreno biológico habitável, né? Nós estamos vendo um aquário aqui, e esse aquário está com uma água branca, limpa, e da mesma forma tem que ser o nosso organismo, né? Porque como esse aquário que quer nutrir os peixes, nós também temos que nutrir a nós mesmos. E nós sabemos que encontramos muitas toxinas no nosso terreno biológico, né? Então nós temos poluição, nós temos agrotóxicos, metais pesados, fungos, vírus, bactérias, radiações, produtos alimentares, tudo isso traz uma intoxicação. Mas se a gente quer limpar o nosso terreno biológico, nós temos que pensar em maneiras, em métodos de avaliação que vão limpar esse terreno biológico. Então a gente tem análises, ressonância, mineralograma, genética, microscopia de campo escuro, teste de metais pesados, de estresse oxidativo, que eu mostrei para vocês, termografia, teste de intolerância alimentar. Então todos esses testes aqui, ele vai avaliar como está a minha condição. E eu avaliando a minha condição, vendo como está, o que eu vou fazer? Eu vou desintoxicar o meu corpo, né? Então eu vou fazer uma faxina, remover os bloqueios, né? Então, como eu falei, então, adotar uma alimentação saudável, adotar a rotina de exercício, e iniciar a faxina ali, ela obedece uma ordem, né? Primeiro eu vou limpar meus rins, depois o intestino, né? Depois o fígado, depois a vesícula e o sistema venoso que eu vou fazer venoso, né? Assim eu vou estar limpando o meu terreno biológico e vou poder estar atuando aqui, tendo uma vida mais saudável, certo? Bom, nos princípios da ozonoterapia, nós temos a frase prime no nosso, ele quer em primeiro lugar não fazer mal. Nós temos sempre que estar escalonando as doses. Em geral, a gente sempre começa com doses baixas e aplicar a concentração correta. Nem sempre maiores concentrações quer dizer que são melhores. Aqui eu tenho uma escala de doses, onde eu vou estar, medindo a minha micrograma e o que ela vai fazer. Então eu tenho de 2 a 10, o ozônio ele é anticelulite, antálgico, lipolítico, de 15 até 30 ele é anti-inflamatório, né? E de 30 a 60 ele é virucida, bactericida, fungicida, e de 70 acima ele é imunossupressor. As doses, elas são divididas, né? As doses são divididas em 3 grupos. A dose baixa, que todas as vezes que eu usar a dose baixa, ela tem um efeito imunomodulador, e é onde a suspeita do comprometimento do sistema imunológico. As doses médias também têm um efeito imunomodulador, são também estimulantes do sistema enzimático e defesa antioxidante. Então, eu vou sempre utilizar as doses médias nas doenças crônico-degenerativas, diabetes, arteriosclerose, DPOC, doença de Parkinson, né? Alzheimer, demência senil. E as doses altas eu vou utilizar quando eu tenho feridas infectadas, ou então para ozonizar azeite e água. Aqui eu tenho um cálculo da ozonoterapia, né? Como fazer 40 microgramas barra ml vezes 100, que é igual a 4.000 microgramas, 4 ml, 30 microgramas barra ml vezes 100, que é igual a 3 microgramas, que é igual a 3.000 microgramas, que é igual a 3.000 microgramas. Bom, eu vou parando por aqui nesse modo. Um grande abraço.